Pessoal, você já deve estar sabendo que aquele caso do cartão de vacina de Bolsonaro caiu por terra. Foram publicadas várias matérias sobre esse assunto e eu vou citar uma para vocês aqui do Terra Brasil Notícia, que foi reverberada por uma influenciadora digital, cujo codinome aqui do perfil dela do Twitter é Van Liberdade. E ela escreveu o seguinte, só para constar aqui para vocês, tá? E agora a casa está caindo pro PT. Ela colocou aqui, abre aspas, é fala dela, não é minha, Partido das Trevas. Embora eu possa concordar. Bomba. Secretário de Saúde da cidade do Rio admite que foi ele que manipulou dados de Bolsonaro no cartão de vacina e não o coronel Mauro Cid. O porquê que eu estou utilizando essa matéria aqui para vocês? Mauro Cid está preso por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. O argumento e os fundamentos utilizados para a prisão do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, era que ele tivesse falsificado o cartão de vacina do Bolsonaro. Fizeram um auê e mandaram prendê-lo. E agora eu vou explicar para você o que implica isso. Logo depois de você dar um like, curtir, compartilhar, eu estou tendo que lembrar porque o YouTube parou de recomendar os vídeos. Então você tem que fazer isso e se não for inscrito, se inscreve para o YouTube voltar a entender a relevância do nosso conteúdo, tá bom? Agora continuando. Quando o Mauro Cid foi preso, o argumento era que ele tinha alterado o cartão de vacina do Bolsonaro. O celular do Bolsonaro foi apreendido. Foi feita a busca e apreensão na casa de um ex-presidente. E isso era uma prova mais contundente de que Bolsonaro era um monstro. Afinal, ele falsificou o cartão de vacina. Imagina, falsificar cartão de vacina é algo gravíssimo, pior do que petrolão, mensalão, não é isso? Mas ele falsificou o cartão de vacina e descobriu-se que nem foi Bolsonaro, foi o Mauro Cid, o ajudante de ordens. Vamos prendê-lo. Mandou prender. Ele está preso, tratado como um criminoso. Sua reputação já foi destruída. Houve, com toda certeza, uma tortura moral em relação a Mauro Cid. A grande questão que eu posso discutir com vocês aqui é, agora descobre-se que foi um servidor público do Rio quem alterou o cartão de Bolsonaro, porque pegou uma senha, não tem nada a ver com Mauro Cid, não tem nada a ver com Bolsonaro. E adivinha, Mauro Cid ainda está preso. Isso aqui nos remete a um caso histórico e você vai pesquisar se você não conhece. Inclusive, eu estou nessa cidade agora. Chama-se Araguari, em Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia. Existe um caso chamado Caso dos Irmãos Naves. Você já ouviu falar nisso? Não. É considerado o maior erro judiciário de todos os tempos. Um homem de uma cidade vizinha veio visitar os seus parentes e ele tinha achado uma pedra de diamante, algo muito valioso. E contou para os primos que aquilo tinha muito valor e que ele ia vender. No outro dia, esse homem saiu para vender. Saiu, desapareceu. Primeira suspeita, os primos sabiam do valor daquela pedra. Mataram e roubaram o primo. São os irmãos Naves. E aí começou uma violenta tortura contra eles e a família. Algo tão tenebroso a ponto de abusarem da própria mãe de 70 anos na frente deles para que eles confessassem o crime. Algo horrendo, criminoso, macabro. E esse caso ficou muito famoso. E aí, depois de um dos irmãos já ter falecido na cadeia, depois de um irmão ter ficado em estado deplorável de saúde na cadeia, o homem que estava desaparecido apareceu. Ele não estava morto. E aí, o grande ponto dessa história é que ele só tinha saído para gastar o dinheiro escondido e não contou para ninguém, nem para os pais, ele só queria torrar o dinheiro. E aí,
A indenização veio depois de que todos os irmãos, todos os que foram violentados e abusados já tinham morrido. A família, os herdeiros, recebeu a indenização. Mas a grande questão é essa. Nos dias de hoje, para o pessoal aí que critica tanto o ativismo judicial, responde para mim, ainda existe erro judiciário? Ou isso só acontece com as minorias? Não acontece com opositores políticos? E se existe erro judiciário? Existe a tortura moral, psicológica e, ouso em dizer, a tortura social, porque depois de tanta calúnia e difamação contra Mauro Cid, eis que vai ficar difícil voltar ao convívio social, não é isso? Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Matéria do Estadão. Esse aqui é o Twitter do Estadão, tá? Antes que algum desavisado venha falar que é fake news, fonte da matéria, o Estadão. J.R. Guzzo escreveu o seguinte, já que se fala tanto em golpe, proibir Bolsonaro de disputar eleições é golpe, sem golpe, e repressão política em estado bruto. Pois é um editorial do Estadão. Aqui o J.R. Guzzo diz o seguinte, que essa escalada autoritária contra Jair Messias Bolsonaro, mesmo que você não goste dele, é ser conivente com o autoritarismo, com a perseguição e com o golpe. Pois é, meu amigo esquerdista, eis que, sim, o Estadão chamou você de golpista. O golpista é você, que quer tirar um opositor político porque está com medinho. Sabe por que está com medinho? Porque vai ser triturado nas urnas depois de tanta coisa errada que a esquerda vem fazendo. Dispute as eleições, tenha coragem, hombridade e não tentem perseguir alguém só porque tem medo ou porque eu discordo da gestão dele. E detalhe, foram 4 anos de destruição em massa que a mídia preparou contra Bolsonaro. Para agora, as informações que chegam dizem que não era bem assim. Lembra da história da fila do osso, que o Brasil estava destruído? Pois é, a própria Globo, é essa mesmo, teve que soltar uma matéria agora, dizendo que o Brasil reduziu em 36% a pobreza, ou seja, pessoas que estavam em situação de extrema pobreza saíram da extrema pobreza nas regiões metropolitanas. Mentiram muito durante 4 anos e isso é fato, não há como desvencilhar disso. Por fim, mas não menos importante, tem mais uma matéria que eu queria tratar com vocês. Matéria da revista Veja. É uma matéria que representa a vergonha nacional. Título: Sem resistência, aprovação de Zanin, ex-advogado de Lula, para o STF representa a coroação da derrota da Lava Jato. O que eu quero dizer para vocês? A Lava Jato foi um dos momentos históricos mais importantes que um país corrupto, um país que nasceu, e essa história é bem difundida, que nasceu a partir de bandidos e criminosos que eram exportados, extraditados de um país colonizador para cá, para jogar o que eles tinham de pior para o Brasil. E trouxe para nós, com toda certeza, um histórico de corrupção, um histórico de abusos, um histórico de crápulas que conseguiram se organizar e tomam o poder dia sim, dia ou não, aqui no Brasil. E aí, quando a Lava Jato nasceu, apesar de haver críticas, houve excesso na Lava Jato? Houve excesso, pode ser. Mas em qual caso específico, em que questão específica? Se houve, puna-se esse excesso. Qual o tipo de excesso que aconteceu? O ex-juiz Sérgio Moro, à época, soltou uma matéria, um áudio da Dilma com o Bessias. Ok. Qual a responsabilização dele por isso? Houve abuso? Não houve abuso? Isso aí interferiu no processo? Tem que ser analisado. Mas a grande questão
não é criminalizar toda a Lava Jato através de uma narrativa torpe e tosca, enfiando um juiz lá dentro, o LUL 2022, que queria acabar com a Lava Jato. Não deu certo? Enfia o advogado, maior combatedor da Lava Jato, um garantista que foi elogiado por Flávio Bolsonaro, para entrar no STF e junto com Gilmar Mendes e o restante, acabar de vez com a Lava Jato. Gilmar Mendes, dia sim, dia também, critica a Lava Jato, diz que é odioso a maneira que eles agiram, dá ranço, chama Curitiba de local de fascistas, que é um germe de fascistas. Então, é complicado você ver tudo isso que acontece e não se indignar. Então, enfim, a coroação do fim da Lava Jato já se encontra esposado na figura de um homem branco, rico, garantista, que foi colocado lá por Lula e que mandou até a sua própria militância se danar, porque ele só quer se blindar. Parabéns, petista. Acaba de destruir o nosso Brasil. Vai. Obrigado por tudo, espero que você tenha gostado do nosso editorial e a gente vai trazer mais conteúdo para você sempre, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.